acontece quando você substitui até 90% dos processos da sua agência por inteligência artificial? Bom, acontece que você pode ter até 47% de aumento na produtividade da sua agência, economia de até 12 horas por semana de trabalho e até 85% de aumento no lucro da sua agência. Então, bom, eu vou te mostrar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis formas diferentes de você usar a inteligência artificial, não da maneira convencional, como todo mundo te mostra em vídeos de YouTube, para você aumentar a produtividade da sua agência, para você vender mais, para você ter mais lucro, para você trabalhar menos e ter processos mais eficientes. Inclusive, se você não é inscrito nesse canal ainda, eu sou um empreendedor em jornada, me chamo Matheus Dias e eu compartilho aqui com você um pouco do que eu faço no dia a dia, né, das estratégias que eu tô acertando e que eu tô errando também dentro das empresas que eu tenho criado, né, dentro dos meus negócios. E hoje eu vou compartilhar contigo um pouco dos processos que nós usamos dentro da nossa agência. A agência, principalmente de inteligência artificial. Mais de 90% dos processos tradicionais que o pessoal usa, a gente substituiu aqui por IA e tem tido muito resultado. Inclusive, eventualmente eu faço o evento Imersão Agência de IA, onde eu compartilho todos os processos da nossa agência. Como é que você monta uma agência de inteligência artificial para prestar serviço para outras empresas de forma escalável, como é que você estrutura, posiciona e cresce a sua agência. Eu mostro dentro desse evento, né, dentro dessa imersão. Se você quiser entrar na lista de espera da próxima turma, é só você se cadastrar, tem um link aqui embaixo, desce ali, faz seu cadastro. Eu te aviso a próxima vez que for rolar a imersão, ok? São 2 dias imersos comigo, um final de semana imerso comigo, onde eu mostro todos os processos da nossa agência aqui. Primeira forma de você usar inteligência artificial na sua agência, de forma não convencional, é um jeito diferente de você utilizar o ChatGPT. Então, eu tô aqui dentro do ChatGPT e normalmente quando você vai, sei lá, trabalhar com inteligência artificial, você vem aqui e conversa com o ChatGPT aqui por dentro. Talvez você escolha modelos diferentes, inclusive recentemente eles lançaram aqui a versão 4.1 e a 4.1 mini, na versão web que não tinha, só tinha via API, e eles estão tirando do ar agora a versão 4.5, né? Segundo eles é muito cara, mas normalmente você segue esse processo aqui. Talvez você utilize algum GPT pronto, que são essas criações que você tá vendo aqui do lado, né? Que são agentes prontos que a gente cria, que eles são assistants, né? Eles são assistentes e eles são meio que especializados em uma função. Só que existe uma forma melhor de você fazer isso, eu não sei se você sabia ou não, tem um monte de ferramentas por aí que te cobram uma fortuna para você poder utilizar e criar GPTs personalizados, mas você pode fazer isso de forma 100% gratuita, entre aspas, né? Você pode criar esses agentes sem precisar pagar nenhuma mensalidade dentro do próprio ChatGPT. Só que aí você vai precisar fazer um acesso diferente, não é por dentro da plataforma do ChatGPT. A gente vai vir aqui procurar por OpenAI, API, e aí você vai entrar aqui ó, em API Platform. Você vai acessar isso aqui, vai fazer login na sua conta, aí você vai clicar aqui ó, em API, né, plataforma de API, não é em ChatGPT, é plataforma de API. Legal. Você vai fazer login na plataforma de API, você vai cair nessa tela aqui, e aqui vai ter uma abinha escrito Playground, olha só, aqui em cima. Você vai clicar aqui nesse linkzinho Playground, e ele vai abrir para você aqui 4 formas diferentes de você trabalhar. Você tem os prompts, você tem as imagens, você tem Real Time, que é a parte de voz, você tem Assistants e você tem o TTS. O que a gente vai utilizar aqui dentro, tá? Isso aqui é provavelmente para gerar voz, né? Então aqui você consegue conversar com ele e aqui você consegue ouvir, né? Fazer ele gerar vozes. Essas opções, deixa eu explicar essas opções aqui para você. A opção de prompt, você pode ter acesso a versões do GPT que você normalmente não tem dentro do ChatGPT, para você conversar aqui com ele. Não só isso, você também consegue ajustar parâmetros aqui que você não conseguiria ajustar dentro do chat, porque ele já vem por padrão. E não só isso também, você consegue colocar prompts personalizados aqui, ou seja, system prompts que eles chamam, né? Que são instruções iniciais personalizadas para dentro de cada um desses agentes e você consegue salvar eles, tá? Então, você consegue dar um nome pro seu agente, você consegue mudar a versão dele aqui, você consegue colocar ferramentas aqui dentro, descrever o que ele precisa fazer de forma aprofundada e você consegue ajustar os parâmetros dele. Para quem gosta de utilizar a inteligência artificial, isso é muito bom, porque você pode, por exemplo, até poucos dias atrás, a versão 4.1, que é uma das versões mais inteligentes, né? Mais inteligente que a 4o, inclusive, ela só estava disponível aqui por dentro. Então, você não conseguia usar por dentro do ChatGPT, mas por aqui você consegue usar. E você não precisa pagar uma assinatura para usar aqui dentro. Você paga por uso de API. Dependendo do teu uso, sai muito mais em conta, né? Você não precisa pagar os $20 ou $200 pro ChatGPT. Então, aqui a gente pode escolher a versão. Inclusive, tem, como eu disse, tem várias versões que não tem no site. Então, a gente tem aqui, ó, a O1 Pro, que era uma das mais inteligentes até pouco tempo atrás. A O3, a O4 Mini, a versão O1, a versão 4o, 4o Mini, enfim, tem versões mais antigas também, né? 3.5, 3.5 Turbo, você acha elas aqui dentro. E até as mais novas, as que não estão disponíveis, as que normalmente demoram um pouquinho para ir para dentro da plataforma, você consegue usar também. E aqui você ajusta os parâmetros, né? Então você consegue escolher a quantidade de tokens de saída, olha só, consigo colocar até 16.000 nessa versão, consigo escolher a temperatura, então nunca usa mais do que 0.6, 0.7, senão ele começa a delirar muito. Enfim, eu tenho aqui as opções, né, que eu quero que ele mande as informações. E aqui eu posso descrever o que ele é, então eu posso criar o descritivo desse agente, então qual que vai ser o tom, quais são as funções que ele vai usar, se vai usar pesquisa, se vai acessar a web, se vai procurar arquivos, se vai gerar função, se é através de protocolos MCP, que é a nova versão aí, Multi-Channel Protocol, enfim, é um novo protocolo que eles criaram para inteligência artificial para poder se comunicar com outras ferramentas, geração de imagens. Você pode ir habilitando aqui, ó, e dizer quais são as funções, né, que você quer que ele tenha aqui dentro. Então, eu quero pesquisa,
coisa, enfim, você consegue colocar aqui dentro. E você também consegue utilizar a inteligência artificial para escrever o System Prompt. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, você é um especialista em copy. Por que eu tô te mostrando isso aqui? Ele vai gerar aqui, enfim, o System Prompt, vai deixar prontinho pra mim. Mas por que eu tô te mostrando isso? Quando eu te mostrar o ponto número 6, que é um dos pontos mais importantes que eu uso, você vai entender o porquê que é tão importante você saber criar agentes aqui por dentro do Playground, pra você ter o melhor resultado possível, né? Então, enquanto eu te explicava aqui, ele já criou, você é um especialista em elaboração de textos, ele criou aqui todo o System Prompt. E uma outra coisa legal de você usar aqui dentro também é o Assistant, que é bem parecido com o Prompt, tá? Só que o Assistant, você cria um funcionáriozinho virtual praticamente. Então, ele consegue criar várias versões ali, você consegue criar várias versões dele, cada um com uma função específica, cada um com um objetivo, eles são mais personalizáveis do que simplesmente você usar aqui o prompt, ok? Então tem as duas versões para você usar. Essa é a primeira forma de você usar o ChatGPT de uma forma diferente e mais inteligente do que todo mundo, sem ter que pagar plataformas externas para isso. A segunda ferramenta que eu tenho usado pra caramba é uma ferramenta chamada FreePic, que ela é de geração de imagem, tá? Então, principalmente para construção de thumbnail, olha só que isso aqui, eu nunca tirei essa foto fugindo de um tubarão, então é bizarro como você consegue clonar você, enfim, tem várias fotinhas minhas aqui, olha isso aqui que legal. É que eu tava testando para fazer umas thumbs e tal, você consegue clonar o teu rosto e, enfim, a tua imagem, né? Para que você possa criar imagens parecendo com você. Então, olha só essas thumbs que eu tava elaborando aqui, ó. Essa thumb aqui como se eu estivesse debaixo d'água preso e tal. Essa thumb aqui do Brasil, ó, do tigrinho, do vídeo que eu fiz sobre o tigrinho, né? Da CPI das Bets. Então, essas não são imagens verdadeiras, são imagens geradas por inteligência artificial e, particularmente, essas imagens aqui ficaram bem realistas mesmo. Então, olha essa outra aqui puxando a pedra, ó. É uma outra ferramenta que eu tenho usado bastante para fazer anúncio, para fazer thumbnail, para fazer capa de área de membros, para fazer fotos para páginas de vendas, para páginas de captura. Muitas das fotos que vocês têm visto aí nas minhas páginas, né? Normalmente não sou eu, então eu peço, enfim, tem várias versões, umas bem esquisitas aqui, porque eu tava testando várias versões diferentes de inteligência artificial, algumas são melhores do que outras, né? E muitas das imagens que vocês têm visto nas minhas páginas não sou eu mais tirando as fotos profissionais. Então eu peço para a inteligência artificial gerar essas fotos e eu simplesmente uso lá como se eu tivesse feito um ensaio fotográfico, por exemplo. Meninas, eu sou casado, tá bom? E não tenho esse corpo aqui também, então. Eu não sei por que gerou essa imagem aqui. Eu pedi pra ele botar fugindo de um tubarão. Ele me botou pelado falando no microfone. Enfim, eu tenho usado fotos nesse estilo aqui pra páginas, enfim. Olha só, o shape tá em dia aqui, hein? Olha só, os bracinhos. Tô tomando alguma coisa aqui, sei lá o que é isso aqui. Enfim, e nada a ver, né? É pra ser fugindo de um tubarão, ó. Matheus Dias fugindo de um tubarão. Quando o prompt não é bem feito, né? E aí, eu tenho o cabeludo aqui também, olha só, que coisa maravilhosa. Tem eu aqui dentro no estúdio podcast. Essa foto nunca existiu, nunca foi tirada. É uma foto gerada por inteligência artificial. E a gente tem usado aqui para fazer a construção de páginas, fotos de estúdio, fotos de thumb e tal. É uma ferramenta bem interessante e ela é uma ferramenta relativamente barata para geração de imagens, né? O bom é que você consegue clonar até 8 rostos para você poder usar aqui dentro no refinamento que eles têm de imagem. Então você consegue clonar os rostos e usar esses rostos dentro das imagens que você pediu. O que eu tenho feito para gerar imagens aqui bem legais, tá? Eu venho pro ChatGPT, eu peço pro ChatGPT me gerar o prompt de uma imagem estilo a que eu quero. Então eu mando uma imagem pro ChatGPT e falo assim, ó, gostaria que você descrevesse o prompt pro FreePic gerar essa imagem para mim. E ele descreve o prompt, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Descreve o prompt, eu copio esse prompt aqui e eu colo aqui dentro do gerador de imagens do FreePic. Então eu tenho resultados bem melhores quando eu faço essa intercambiação de IA, né? Eu peço para uma e uso a resposta de uma para usar na outra. Inclusive é o que eu vou te mostrar no ponto número 6. Então o FreePic para criação de imagens de estúdio, clonar rosto do seu parceiro, né? Do seu expert, ou o teu próprio rosto também para geração de imagens. É uma ferramenta que tem sido bem útil aqui, principalmente para você que não gosta muito de ficar saindo tirando foto. Eu não curto muito sair tirar foto e, enfim, ter que ir em estúdio para fazer material para criativo e gravação, hein? É uma ferramenta legal para você estar usando. Ele quebra um bom galho e quanto mais a ferramenta evoluir, mais real, mais fidedigna ela vai ficar. Outras duas ferramentas que são bem legais de você usar é uma ferramenta chamada de Midjourney, que é uma ferramenta de geração de imagens também, só que ela gera mais imagens no sentido de não é para clonar rosto, né? Ela consegue gerar imagens que não existem e imagens bem realistas, assim, só que ela não consegue clonar rostos, tá? Então aqui tá alguns exemplos das imagens que ela gera, são imagens bem elaboradas, assim, você consegue, fazer muita coisa com Midjourney, só que ele não é bom para clonar rosto ainda, tá? A não ser de pessoas famosas, no caso aqui do Will Smith, por exemplo. E uma ferramenta que eu gosto de usar em paralelo com essa daqui é uma ferramenta chamada de Runway. Runway, ele consegue gerar vídeos através de imagens, então muitas vezes eu gero um vídeo, gero uma imagem no Midjourney e eu uso essa imagem para animar ela dentro do Runway, então eu faço takes para vídeos, eu faço criativos, enfim, esses takes que vocês estão vendo aí são todos takes gerados por inteligência artificial. Tem uma outra ferramenta legal que a gente tá testando também, mas eu não testei muito ela pra dizer que é boa, não é? É uma ferramenta chamada Pika. Então a Pika é uma ferramenta de geração de vídeos com inteligência artificial também, que você consegue mandar um vídeo pra Pika e a Pika ela consegue incluir coisas no seu vídeo. Eu vou até pedir pro meu editor, bota um macaco aqui do lado, assim, ó, pulando aqui na mesa, ó.
Pulei, macaco. Então, a Pika faz isso aqui. Então, ela coloca elementos em vídeos, elementos que não existem. E isso aqui é legal pra você gerar uma distorção em anúncios, em vídeos. Tem sido bem interessante, o resultado tem sido bem legal pra você atrair pessoas, né? Chamar a atenção das pessoas de uma forma diferente. E aí, pra quem vende, né? Pra quem faz fechamento, vendas, negociação, uma das ferramentas mais importantes que eu tenho usado ultimamente é a ChatFunnel, que é uma ferramenta de vendas usando inteligência artificial. Então, se você faz agendamento, se você faz vendas diretas, se você roda produto, roda serviço, enfim, se o seu estabelecimento, sua empresa roda só em horário comercial, você quer vender fora do horário comercial, se você quer recuperar checkout, enfim, mandar boleto pra pessoa, mandar Pix, é uma ferramenta completa de automação e inteligência artificial. Então, dentro do ChatFunnel, você tem CRM, você tem flow de automação, então, comentário para Instagram, comentário para live, automação de direct, tudo que um ManyChat faz, por exemplo, o ChatFunnel faz. Você tem os assistentes de inteligência artificial para vendas, para suporte, para atendimento e para sucesso do cliente. Então, você pode criar vários agentes. Eu tenho porrada de agente aqui dentro, olha só. Cada um desses agentes aqui, eles têm um objetivo específico. Por exemplo, esse daqui tá atendendo 13 pessoas nesse momento, esse daqui tá atendendo uma pessoa nesse momento, esse aqui tá atendendo 8 pessoas nesse momento. Inclusive, esse daqui, ele é um SDR que faz agendamentos para mim. Já gerou, de ontem para hoje, ele gerou 9 agendamentos automatizados através desse SDR aqui, e é um dos processos da nossa agência, inclusive. Você tem também a parte de disparo em massa de WhatsApp, usando a API oficial. Então, eu consigo disparar aqui, ó, essa aqui eu enviei 5.600 mensagens, enfim, essa aqui 5.400, 200, são envios em massa que nós chamamos usando a API oficial, né? Então, o legal é que eu consigo vincular um template de mensagem com um agente de inteligência artificial. Então, eu consigo disparar uma mensagem, quando a pessoa responde, um agente entra em ação e faz um agendamento, oferece um desconto, uma promoção, enfim, depende do teu disparo, né, do objetivo, tira dúvidas, confirma a inscrição, agenda horário, é tudo usando inteligência artificial, esses disparos em massa, eu consigo fazer essa vinculação aqui. E uma outra coisa muito legal também é a parte de relatórios. Então, aqui dentro, conforme eu vou usando o CRM, então ganhando oportunidades, perdendo oportunidades, tendo controle dos meus leads, eu vou medindo quais dos meus vendedores estão performando mais, quais não estão performando, qual que é o tempo médio de ganho de uma venda, qual que é a taxa de conversão, quantos leads entraram no período, qual pipeline, qual CRM está funcionando melhor, qual está sendo o tempo de resposta, qual que é o maior dia e horário de entrada de leads, quanto meus agentes estão demorando para responder, quanto meus atendentes humanos estão demorando para responder. Dá para você saber tudo aqui. Você tem uma visão geral da tua empresa, de hora que funciona mais, dia que vende menos, qual vendedor vende mais, qual converte mais, quanto tempo cada vendedor está demorando para responder, quanto tempo a IA demora para responder. Eu não sei se você sabe, né, mas acima de 5 minutos você tende a perder 80% do seu tráfego se você demora mais que 5 minutos para responder um cliente, e mais de 50% do tráfego acontece depois das 18 horas, fora do horário comercial, no caso, né, antes das 9 da manhã e depois das 18 horas. Então, se você não tem um atendente virtual, se você não tem um robô, uma inteligência artificial humanizada para atender as pessoas antes das 9 e depois das 18, você está perdendo mais de 40%, mais de 50%, perdão, do seu tráfego. Tudo isso você consegue avaliar aqui por dentro do ChatFunnel. Inclusive, eu vou deixar aqui para você um teste de 30 dias do ChatFunnel por R$1. Você pode testar a plataforma, o plano ele custa R$300, né, para você assinar. Você pode assinar o primeiro mês por R$1. É um link que a gente tem de parceiro com eles aqui. Você pode descer aqui embaixo e assinar por R$1 o primeiro mês, testar. Se você não curtir, você cancela, você não vai ser cobrado em nada depois. E a última ferramenta, né, as últimas duas ferramentas que eu costumo usar, é uma ferramenta chamada de Manos. Eu já fiz um vídeo sobre ela antes dela sair, antes dela ser lançada. Eu tô para fazer um vídeo agora mais completo sobre ela depois do lançamento, né? Eu já tenho usado faz algumas semanas e o resultado tem sido bizarramente maravilhoso. E eu faço uma espécie de crossover, que é eu uso humanos com o ChatGPT. Se liga no que eu faço aqui. Isso aqui ajuda pra caramba pra processos de agência. Por exemplo, eu tava estudando esses dias, eu comprei uma mentoria, enfim, de um cara chamado Jason Fladley. Jason Fladley é um dos maiores especialistas do mundo em webinário. Ele já vendeu mais de 600 milhões de dólares com webinários, ou seja, com webinars. E eu tava estudando a formação dele, a mentoria, e eu precisava de, cara, eu preciso acompanhar o material, aulas em inglês, a minha fluência em inglês não é boa ainda, né? Tô estudando para isso. E eu precisava de uma ajuda no estudo. Então, eu mandei os documentos, tal, as transcrições das aulas que a gente tem na mentoria para dentro do Manos. Eu falei, cara, cria um documento para mim do começo ao fim dessa metodologia e eu quero entender tudo de cabo a rabo para eu poder acompanhar com as aulas. E eu mandei para ele a documentação e ele gerou um dossiê completo da estratégia, olha só. Não é um dossiê pequenininho, não. Um dossiê gigante com tudo que precisa ser feito para a metodologia do Jason Fladley, né, de criação de webinários, olha só. Tudo, os exemplos, modelos, passo a passo, o que precisa ser feito em cada passo, templates, scripts, saída, tom de volta, tudo que precisa ser feito com a metodologia. E aí, o que eu faço com isso aqui? Eu tendo um documento que eu chamo de blueprint, que é esse documento detalhado de estratégias, de modelos, de negócio, de função, enfim, eu faço isso para funções de pessoas na minha empresa, né, tipo os cargos que as pessoas têm que ter, objetivos de cada pessoa. Esses dias eu tava fazendo estudo também de tráfego direto, né, de marketing de resposta direta, que é os antigos lá, então pega o Eugene Schwartz, pega John Benson, enfim, essa galera toda do marketing de resposta direta. Eu fiz um dossiê, um documento completo, e com esse documento
desenvolvimento completo, eu crio agentes especializados dentro do ChatGPT. Então, olha como é que eu faço o flow aqui. Eu vou compartilhar a tela do meu tablet contigo e se você entender isso aqui, você ganhou teu dia assistindo esse vídeo. Imagina que eu queira criar um agente, né, uma inteligência artificial especializada em criação de webinars, assim como eu estava criando aqui agora com a metodologia do Fledlin. Então eu tenho aqui um agente que ele vai ser especializado em criação de webinars. O que eu faço? Eu vou para o Humanos e eu mando todos os documentos que eu tenho sobre esse assunto para o Humanos analisar e criar um dossiê. Então o Humanos ele pega toda essa documentação e ele gera para mim um dossiê grandão com todo o explicativo da metodologia. E aí eu peço para o Humanos, com toda essa metodologia, gerar um System Prompt para o ChatGPT. Então, se liga onde eu vou chegar com isso aqui. Eu peço para o Humanos digerir aquela informação, então muitas vezes livros inteiros, né, páginas inteiras, transcrições inteiras de curso e transcrever isso num blueprint, num documento metodológico mesmo, né, processual daquela metodologia, daquela estratégia. Ele cria esse documento e com esse documento eu peço para ele gerar um System Prompt. O que é o System Prompt, Matheus? É o que eu uso para criar um GPT especialista. Então, eu peço para o Humanos escrever um System Prompt para mim com base na documentação que ele recebeu. E ele vai escrever um System Prompt. Então ele vai escrever lá, você é um especialista em criação de webinários, você vai seguir a metodologia de 14 passos, com abertura, o hook deve ser dessa forma, a transição, a ancoragem tem que ser assim, o preço, a excitação, o posicionamento, paradigma, quebra de paradigma tem que ser assim, assim, assado. Ele vai criar esse System Prompt, eu pego esse System Prompt e aí eu crio um GPT personalizado. Tá, Matheus, como é que eu crio esse GPT personalizado? Com a informação que o Humanos me dá, eu coloco dentro do GPT Assistant, aquele que eu te mostrei lá no começo desse vídeo. Então eu entro aqui dentro, eu venho em Assistant, eu venho aqui, crio um novo assistente aqui dentro, vazio. Aqui em System Instructions, ou seja, instruções de sistema, eu colo a instrução que o Humanos me deu, porque o Humanos ele decodificou toda a metodologia, transformou isso num System Prompt e eu coloco aqui dentro. E o que eu tenho agora? Eu tenho um agente dentro do ChatGPT que é especialista em uma estratégia ou é especialista em um modelo de negócio. E eu faço isso para tudo mesmo. Você vai ver que eu tenho aqui, ó, um gerador de imagens, eu tenho um gerador de prompt para humanos, eu tenho um especialista na metodologia GOAT do Jason Fledlin, eu tenho um gerador de copy, eu tenho um social selling, eu tenho um suporte, eu tenho um criador de thumbnail, eu tenho um direct response copywriter, ou seja, um copywriter de direct response, que inclusive é um dos melhores copywriters que eu já vi de inteligência artificial. Por quê? Porque eu treinei ele com toda a metodologia lá dos dinossauros do marketing direto, de marketing de resposta direta. Ele tá treinado aqui dentro. Eu tenho um gerador de títulos pro YouTube, eu tenho um script de vídeos pro YouTube, eu tenho um gerador de outro gerador de títulos, né? Tenho outro copywriter, eu tenho tudo que você pensar, eu tenho aqui dentro. Olha quanto agente eu tenho criado aqui, ó. Alguns testes, alguns exemplos, até o Pablo Marçal tem aqui. Eu tenho muito agente desses que eu uso no dia a dia para escrever copy, para fazer thumb, para gerar prompt de thumb, para gerar título de vídeo, para gerar copy de página, para gerar copy de e-mail. Tudo que você pensar, eu processualizei com a minha agência de IA. Então, eu uso a gente chamou de crossover, né? Então, você usa uma inteligência artificial para fazer um conteúdo para outra. Então, eu mando a documentação, tudo que eu preciso para uma IA que consegue ler tudo isso e traduzir tudo isso em uma metodologia, e eu uso isso para criar agentes dentro do ChatGPT. Então, eu tenho uma que digere a metodologia e outra que vira um especialista. E eu tenho um especialista em copy, um especialista em thumb, um especialista em vídeo, um especialista em roteiro de anúncio, um especialista em Reels, um especialista em roteiros como esse daqui pro YouTube, que foi inclusive um dos parcialmente gerado com inteligência artificial, né? Exceto as funções aqui, eu pedi o roteiro base, foi ele que fez. A gente cria como se fossem microfuncionários aqui dentro, né? E aí, uma coisa legal é que você também consegue, se você tem um pouco mais de conhecimento, você pode assistir esse vídeo que eu fiz aqui sobre o N8N, é um vídeo sobre como instalar, como usar o N8N. Você consegue usar esses assistentes criados aqui dentro, lá dentro do N8N. Existe uma coisinha chamada Agent Swarm, tá? Agent Swarm, em tradução literal para o brasileiro, seria para o português, né? Seria enxame de agentes. O que é um enxame de agentes? Imagina que eu tenho um agente especialista em copy. Eu tenho um outro agente que é especialista em imagem. Eu tenho um outro agente que é especialista em roteiro de webinar. E um outro agente que é especialista em, sei lá, copy de Reels. Se eu criei esses agentes, seguindo essa metodologia que eu te mostrei, então eu mando a documentação para o Humanos, ele gera esses agentes de inteligência artificial para mim dentro do ChatGPT. Eu fico com vários agentes inteligentes. Então eu tenho um de copy, tenho um de vídeo, tenho um de imagem, tenho um de título, tenho um de página, vários agentes criados. Eu posso usar esses agentes lá dentro do N8N. Então, e você consegue também usar esses agentes dentro do ChatFunnel também, tá? Então, você pode usar para vender, se você quiser, para atendimento e tal. Você consegue vincular com essas duas plataformas. Por isso que o passo número 1 aqui foi te mostrar a existência do Playground, porque criando esses assistentes aqui dentro, você consegue usar em outras ferramentas externas. E por que você falou do N8N, Matheus? Depois assiste esse vídeo aqui que eu anexei aqui no cardzinho. Porque dentro do N8N eu consigo criar essa cadeia de agentes, esse enxame de agentes. Eu tenho um agente aqui, para você ter noção, que ele recebe uma notícia, então eu mando um áudio ou um link para ele no WhatsApp, então eu gravo um áudio e falo assim,
assim, viu, crie pra mim um post sobre a Meta que agora tá colocando o tráfego pago no automatizado pra eliminar cada vez mais o trabalho no gestor de tráfego. Eu gravo esse áudio, mando pra esse agente no chat funnel. Esse agente, ele, inclusive eu mostro dentro do vídeo lá, tá? Você pode dar uma olhada. Esse agente, ele recebe essa informação, ele busca na internet, então ele vai, usa um agente de busca, ele pega todas as informações daquilo que eu falei. Com essas informações, ele cria a copy que eu preciso utilizar. Com essas informações, ele também cria um carrossel que eu preciso utilizar. E com as informações, ele manda pro Canva, né? Pro Canva Design, pro Canva API, que monta o carrossel pra mim. Então, com uma mensagem de texto, um áudio que eu mando, com uma mensagem de texto ou com um áudio que eu mando pra esse agente, né? Pra essa cadeia de agentes, eu saio com a copy, com a thumb, com o título, com a copy dos carrosséis, com as imagens feitas e com as imagens montadas no Canva, simplesmente para eu revisar e postar com uma única mensagem enviada no WhatsApp. Então isso aqui a gente chama de Agent Swarm. Isso aqui não chegou no Brasil ainda, tá? Os gringos usam muito, mas no Brasil tá meio atrasado com a parte de enxame de agentes. A gente tem usado bastante aqui para facilitar o trabalho e para ter essas cadeias automatizadas de produção. Então, produção de Reels, é facinho, é só você mandar um áudio no grupo. Para produção de copy de página, é a mesma coisa, você só manda o documento da Persona Book ali, do Cluster Book, e aí o agente ele cria toda a página baseada naquele documento. Para criação de roteiro de webinário, é a mesma coisa. Então eu mando ali o tema, eu mando o tema que eu quero webinário, a angulação que eu quero esse webinário, a lead, e eu mando a Persona Book, né, o Cluster Book, que é tipo as informações da pessoa para quem eu quero fazer esse webinário, e ele gera o roteiro inteiro para mim de ponta a ponta, quase com as palavras que eu preciso falar, somente para mim revisar e fazer a gravação. São alguns exemplos de aplicação aí de inteligência artificial para você que tem empresa e para você que tem agência. Inclusive, se você quiser participar da imersão agência de IA, o link tá aqui embaixo para você pode se inscrever ali. Assim que a gente tiver uma nova turma dessa imersão, você vai ser avisado. Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar o seu gostinho aqui, me ajuda demais a fazer com que esse vídeo chegue nas pessoas que estão precisando. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Mais de 80% das pessoas que acompanham esse canal não são inscritas. Já pensou? Era pra mim estar passando de 1 milhão de inscritos já, se todo mundo que acompanhasse fosse inscrito. Então, conto com você pra isso, pra me ajudar aqui, para que eu possa trazer também cada vez mais conteúdos pra você, conteúdos cada vez melhores, né, com estratégias novas, com modelos novos, para que eu possa criar esse canal de comunicação contigo e compartilhamento também de coisas que dão certo aqui e coisas que não dão certo também. Se você curtiu esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreva, deixa o gostinho e eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más nesse mundo. Aqui no final, eu vou deixar outros 2 vídeos pra você. Um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Fica com Deus. Fui. Tamo junto.